Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é sexta-feira, dia 30 de junho de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje é o último dia do mês. Amanhã nós começamos o mês de julho, Estamos muito perto da metade do nosso trabalho. E aqui, no dia de hoje, Jesus dá início a uma outra etapa do livro de exercícios, Então, a gente tem uma introdução, um texto de introdução, as lições 121, de 181, a 200, E eu vou começar com essa leitura, tá? Lembrando que amanhã nós abrimos o mês de julho e o anjo do mês de julho é o anjo da aceitação, tá? Amanhã eu vou fazer um post sobre o anjo da aceitação, tá bom? As nossas próximas lições têm a finalidade especial de fortalecer a tua disponibilidade para tornar mais firme o teu fraco comprometimento e unir as tuas metas esparsas em uma única intenção. Uma constante e total dedicação ainda não te é pedida, mas te é pedido agora que pratiques com o intuito de alcançar a sensação de paz que esse comprometimento unificado te proporcionará, ainda que de modo intermitente. É a experiência disso que garante que dedicarás toda a tua vontade a seguir o caminho que o curso propõe. Agora, as nossas lições são orientadas especificamente para ampliar horizontes e abordar de forma direta os bloqueios especiais que mantêm a tua visão estreita e por demais limitada, para deixar-te ver o valor da nossa meta. Procuramos agora erguer esses bloqueios, ainda que por breves momentos. As palavras, por si só, não podem transmitir a sensação de liberação que o fato de erguê-los te trará. Erguer os bloqueios, aí ele está falando dos bloqueios. Mas a experiência de liberdade e de paz que vem quando desistes do rigoroso controle daquilo que vês, fala por si mesma. A tua motivação se intensificará de tal forma que as palavras passarão a ter pouca importância. Terás certeza do que queres e do que não tem valor. E assim iniciamos a nossa jornada para além das palavras, nos concentrando em primeiro lugar naquilo que ainda impede o teu progresso. A experiência do que existe além da defensividade permanece fora de alcance enquanto for negada. Ela pode estar presente, mas não podes aceitar a sua presença. Por isso, agora tentamos ultrapassar todas as defesas durante alguns momentos a cada dia. Nada mais do que isso é pedido, pois nada mais é necessário. Isso será suficiente para garantir que o restante virá. E aí nós passamos para a lição 181, confio em meus irmãos que são um comigo. Essa lição é uma lição bem poderosa, Então, se você não tiver assistido os vídeos de 2021 e de 2022, então eu peço a você que o faça, que assista os vídeos dos anos anteriores, tá? Especialmente o vídeo de 2022, porque ele vai te ajudar muito a ampliar a sua compreensão a respeito da prática dessa lição, tá? Essa lição, ela é maravilhosa, mas a prática dela não é trivial, tá? Ela é muito desafiadora para os nossos egos, muito desafiadora. Lição 181, confio em meus irmãos que são um comigo. Confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo.
Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Tu não olhas além dos erros que ele comete. Pelo contrário, esses erros são ampliados e tornam-se bloqueios que obstruem para ti a tua conscientização do ser, que está além dos teus próprios equívocos e além dos seus pecados aparentes, assim como dos teus. Desculpe, eu li errado. E além dos seus pecados aparentes, quer dizer, além dos pecados aparentes do meu irmão, assim como dos teus, quer dizer, dos meus pecados, né? A percepção tem um enfoque. É isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que contemplarás mudará consequentemente. A tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção, que substitui aquela que tinhas antes. Retira o teu enfoque dos pecados do teu irmão e experimentarás a paz que vem da fé na inocência. Eu vou usar aqui a inocência, a ausência de pecado, tá? Eu não vou usar essa palavra impecabilidade porque ela não ressoa comigo, tá? Essa fé recebe o seu único apoio seguro daquilo que vês nos outros além dos pecados, pois os equívocos que eles cometem, se focalizados, são testemunhos dos pecados em ti e não transcenderás esse modo de vê-los. E não verás a ausência de pecado, a inocência que está além. Portanto, ao praticarmos no dia de hoje, primeiro deixaremos todos esses pequenos enfoques darem lugar à nossa grande necessidade de permitir que a nossa inocência se torne aparente, que a nossa pureza se torne aparente. Lembrando que aqui a gente precisa ter em mente que essa palavra que a Lilian traduziu como impecabilidade, né? E eu particularmente não gosto dessa tradução. Eu acho o trabalho da Lilian assim maravilhoso, mas tem algumas palavras que eu não consigo, não descem. Essa é uma delas, né? O delusório é outra. Para mim não é delusório, é delirante ou ilusório, né? Então eu sempre substituo a delusão por delírio, né? Uma fantasia louca da mente, né? Então se você gosta dessa palavra, fique com ela, tá? Por favor. Esse é só o meu ponto de vista, a minha percepção. Eu não quero impor a ninguém, eu não quero de forma nenhuma criticar o trabalho da Lilian Paz, porque eu acho que, nossa, foi um trabalho de uma vida e eu acho a tradução dela maravilhosa. Mas essas palavras, né? Inclusive eu já contei para vocês que eu já fui ter uma discussão com a minha amiga da Seichonoye, que é professora de inglês há 50 anos, ela é uma super professora de inglês, e eu fui bater as minhas impressões com ela, né, com base na doutrina da Seichonoye, que é idêntica do Curso em Milagres, e ela está de acordo comigo, né? Então essa palavra aqui, impecabilidade, eu vou substituir por pureza ou inocência. Mas é importante que vocês tenham em mente que esse conceito tem que ficar na mente de vocês como inerente ao Filho de Deus, tá? Então, mesmo que o Filho de Deus queira pecar, ele não pode, tá? Ele tem uma inocência, ele tem uma pureza que são inerentes. Ele não pode pecar. Ele é sem pecado, ele é isento de pecado. Eu, você, o seu vizinho, o seu ex-marido, a sua ex-mulher, somos todos. Por quê? Porque o pecado não existe, o pecado não tem existência verdadeira, tá? Nós não podemos, nem que nós quiséssemos muito, nós poderíamos macular o nosso ser real, tá? Nós podemos sim desempenhar papéis aqui na 3D, aqui na Matrix, né? A gente pode brincar de bandido e mocinho. Então, nessa vida eu sou a mocinha, na vida que vem, na próxima vida eu sou a bandida, tá? Mas a minha inocência é inerente ao meu ser, tá? Então, não é possível para mim, pecar não é possível, tá? Então, vocês têm que ouvir isso entendendo que essa característica, ela é inerente aos nossos seres.
O que nós manifestamos aqui nessa terceira dimensão, as ilusões 3D, elas podem realmente ser cheias de pecado. A gente pode fazer muita coisa ruim. Mas, na verdade, como o pecado não existe, porque ele não vai nem macular a natureza verdadeira do outro, nem a sua, então é impossível que você peque, ou que o seu irmão peque, tá bom? Esse conceito é muito importante para que a gente possa entender a prática da lição de hoje. Confio em meus irmãos que são um comigo, tá? Instruímos as nossas mentes de que é isso o que buscamos, e só isso, por apenas um momento. Não nos importamos com as nossas metas futuras, e o que vimos no instante anterior nos é indiferente durante esse intervalo de tempo em que praticamos mudar a nossa intenção. Buscamos a inocência e nada mais. Nós a buscamos sem outra percepção, senão o agora. Um dos maiores obstáculos ao êxito tem sido o envolvimento com as tuas metas passadas e futuras. Tu tens te preocupado bastante reconhecendo o quão extremamente diferentes são as metas propostas por esse curso em relação àquelas que tinhas antes. E também ficaste consternado diante do pensamento deprimente e restritivo de que, mesmo que venhas a ter êxito, inevitavelmente perderás o teu caminho de novo. Como isso poderia ter importância, pois o passado se foi e o futuro é apenas imaginário. Essas preocupações não passam de defesas contra uma mudança no atual enfoque da percepção. Nada mais. Deixamos essas limitações sem sentido de lado por um momento. Não olhamos para crenças passadas e aquilo em que acreditaremos não interferirá em nós agora. Entramos no tempo da nossa prática com uma única intenção: contemplar a inocência, a pureza interior. Eu acho que a palavra que mais me bate bem é pureza, sabe? É a que mais me bate bem. É a pureza, é a natureza verdadeira desse ser real, que eu e você somos, tá? E que nós nos esquecemos de que somos, tá bom? Muito bem. Reconhecemos que perdemos essa meta se, de alguma forma, a raiva bloquear o nosso caminho. E se os pecados de um irmão nos ocorrerem, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos para os nossos próprios equívocos, que magnificaremos e chamaremos de nossos pecados, entre aspas, né? Essa palavra pecado, quando a gente está falando em pecado, né? No sentido de um curso em milagres, a gente sempre vai usar ela entre aspas. Por quê? Porque o pecado não existe, porque o pecado é uma impossibilidade técnica. Como eu brinco com vocês, não tem como pecar, não é possível, tá bom? Por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo as nossas mentes a mudarem de enfoque, dizendo: não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Também usaremos esse pensamento para nos manter a salvo durante o dia. Não buscaremos metas a longo prazo. À medida que cada obstrução parecer bloquear a visão da nossa pureza, buscamos apenas fazer cessar por um instante a miséria que o enfoque sobre o pecado trará, o qual, se não for corrigido, permanecerá. Também não pedimos fantasias. Olha, esse parágrafo 8, ele é muito, 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 muito importante, tá? Porque aqui ele vai falar da diferença entre a gente praticar o exercício verdadeiramente e a gente entrar em negação e começar a criar um conto de fadas que definitivamente não existe. Pois o que buscamos contemplar está verdadeiramente presente. O que nós estamos buscando contemplar? A imagem verdadeira daquele outro ser.
o ser real, a consciência crística, o que ele é verdadeiramente, tá bom? E à medida que o nosso enfoque vai além dos equívocos, contemplaremos um mundo totalmente sem pecado. Quando tudo o que quisermos ver for apenas isso, quando isso for tudo o que buscamos em nome da verdadeira percepção, os olhos de Cristo serão inevitavelmente nossos. E o amor que ele sente por nós também se tornará nosso. Isso será a única coisa que veremos refletida no mundo e em nós mesmos. O mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se a prova de que nós somos sem pecado. Exatamente. Não é que nós somos impecáveis, é que nós somos sem pecado. Nós somos puros, nós somos santos na nossa natureza verdadeira. Nós estamos aqui brincando de avatar de jogo, de personagem. Ai, nessa vida eu sou Jaqueline. Na outra vida eu fui o seu fulano lá, o padre. Na outra vida eu fui o seu fulano lá, o advogado. Né? Mas é tudo. Isso aqui é tudo virtual. Isso tudo aqui é ilusório. Estamos num grande sonho. Né? A gente está brincando no metaverso. Ou como diria lá a esposa do Dr. Kenneth Wapnick, estamos saltitando no holograma, tá? Ah, Jaque, mas o sofrimento aqui dentro é muito real. Sim. E essa lição de hoje, ela nos ajuda muito a gente praticar aquela lição lá do início. Lá do início. É impossível ver dois mundos. Eu vou ver um mundo que é real ou eu vou ver o holograma? De dor, de tristeza, de sofrimento, de falta, de limitação, de separação, que ainda é comandado pelo sistema de pensamento do ego. Quando tudo o que quisermos ver for apenas isso, quando isso for tudo o que buscamos em nome da verdadeira percepção, os olhos de Cristo serão inevitavelmente nossos, e o amor que ele sente por nós também se tornará nosso. Isso será a única coisa que veremos refletida no mundo e em nós mesmos. O mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se a prova de que somos sem pecado. E o nosso amor por todos aqueles para os quais olhamos atesta a nossa memória do santo ser que desconhece o pecado e que nada poderia conceber fora da sua pureza, da sua santidade. Buscamos essa memória ao voltarmos as nossas mentes para a prática de hoje. Não olhamos nem para frente e nem para trás. Olhamos diretamente para o presente e depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. A nossa pureza é apenas a vontade de Deus. A nossa santidade é apenas a vontade de Deus. Nesse instante, a nossa vontade é una com a sua. Muito bem. Então, hoje nós temos uma lição nova e nós vamos ter uma prática, correto? Como vai ser a prática dessa lição? A gente vai olhar para os pecados dos nossos pais, do seu pai e da sua mãe, tá? É com essas duas pessoas que eu quero que você pratique hoje, além da sua prática normal durante o dia, e você vai praticar. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Então, como é confio em meus irmãos que são um comigo dentro da jornada da criança, de cura da criança interior? Os meus pais me deram os nutrientes dos quais eu realmente precisava para caminhar rumo à minha iluminação, rumo à minha ascensão espiritual. Tá bom? Então, eu tive o que eu precisei. O que eu tive de bom foi o resultado dos meus créditos kármicos. E o que eu tive de desafiador foi o resultado das minhas dívidas kármicas. O que eu tive estava completa e totalmente alinhado com o meu estado de consciência no momento da concepção. Nem no momento do nascimento. O nascimento foi cronologicamente perfeitamente estabelecido para eu chegar no momento em que os planetas no cosmos eles representavam o nível de energia correspondente ao meu,
né? Há anos atrás, eu aprendi isso com algum grande professor de astrologia, de algum livro que eu li, que eu não me lembro qual foi. Você acha que a gente costuma falar de astrologia, né? E falar assim, eu sou assim porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista e exigente, porque eu sou virginiana. E porque eu tenho Vênus em Virgem, Mercúrio em Virgem, Sol em Virgem e Plutão em Virgem, né? E ainda tem o Saturnão lá de casa 6, que é a casa de Virgem, né? Não, não é isso. Eu era um espírito lá, perfeccionista e exigente, com problemas de exigência e perfeccionismo. Então, o que aconteceu comigo? Eu nasci, a energia que foi correspondente à minha vibração, à minha frequência vibracional. Que energia que foi essa? Lá do dia que eu nasci com tudo isso em Virgem, tá? Tá bom? Então é o contrário. O que a gente acha que é causa é efeito, o que a gente acha que é efeito é causa, tá bom? Então isso é importante a gente saber. Então nós vamos praticar essa lição hoje, até pra gente poder olhar com gratidão o que nós recebemos dos nossos pais, tá? E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que tem vindo para mim assim de várias formas, né? Tanto através dos meus estudos, quanto através dos meus insights enquanto eu medito, né? Vem muitos insights, vem muitas ordens, muitas instruções, né? Mais do que ordens, né? Vem as instruções de como eu tenho que conduzir a jornada com vocês, o livro que eu tenho que comprar, o livro que eu tenho que ler, o texto sobre o qual eu tenho que comentar com vocês, né? É que a medida dos nossos sofrimentos na nossa infância, ela foi a medida do nosso coração fechado. Infelizmente. Ela foi a medida do nosso coração fechado para o amor verdadeiro. Né? E todos vocês, eu tenho certeza que chegaram nesse canal devido a crises pessoais, né? Eu, sem dúvida nenhuma, sem a grande quantidade de crises pessoais que eu passei na minha vida, eu não teria, nunca eu estaria aqui gravando, falando desse assunto, falando de um curso em milagres. Não estaria. Como diria minha professora, a gente está aqui porque está ruim, né? Porque se estivesse bom, a gente estaríamos fazendo compras em Paris. Não que a gente não possa parar um pouquinho, né? Dar um pulinho lá em Paris, fazer as compras e voltar. Mas aí tem que voltar. Então, não que a nossa vida seja só sofrimento ou só autoconhecimento. Não é. Nós vamos ter os nossos momentos de alegria, de prazer, de diversão, né? Mas o que nos une aqui é uma dor. O que nos une aqui é um sofrimento. O que nos une aqui é uma consciência de que precisamos ampliar a nossa consciência, né? Então aquela dor que nos trouxe até aqui, ela lá no início das nossas vidas, ela era a medida do nosso coração fechado. E a medida do nosso coração fechado, é importante que vocês entendam, é a medida da nossa identificação com o ego. É a medida em que o sistema de pensamento do ego está rodando nas nossas mentes, tá? Ok? É a medida em que nós compramos as crenças de falta, de limitação e separação de quem? Do nosso amigo ego, né? Que agora, como dizem os meus maravilhosos mestres do Stargate, está crescendo conosco, né? Está sendo transformado, né? E aí nós temos a possibilidade de transcendê-lo, de integrá-lo, de estar bem com eles, né? Porque para estarmos na terceira dimensão, nós temos que ter essa ilusão de separação. Temos que ter, em alguma medida, né? Então é isso. Acho que eu falei o que eu tinha que falar. Se eu lembrar de mais alguma coisa do exercício, eu falo daqui a pouco. Passamos para o texto da Mary Ann, do livro Um Ano de Milagres, A Year of Miracles, e no dia 181 ela faz a seguinte reflexão. Eu busco ser quem eu sou capaz de ser,
para que eu possa fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. Lembram que há uns dias atrás eu falei aquela frase, primeiro eu sou, depois eu tenho? E aí um monte de gente comentou, uma porção de pessoas agradeceu, né? Ai, Jaque, muito obrigada, primeiro eu sou, depois eu tenho. Então, na verdade, ela está falando a mesma frase, porque o ter é um fazer, né? O ter é um verbo, né? Que corresponde a uma ação. E o ser é um verbo de estado, né? Ser, estar, ser, permanecer, né? São verbos que tem até um nome aí na língua portuguesa que eu esqueci o nome. Se alguém lembrar, comenta aí, né? Então, é um verbo que está denotando o meu estado, a minha condição, não é mesmo? E aí ela traz a ideia de que para eu chegar no fazer, e esse fazer pode ser o ter, então eu primeiro preciso ser. Então ela está falando a mesma coisa, tá? Divinamente, o ser divinamente inspirado precede o fazer divinamente inspirado. Hoje eu busco ser o que Deus gostaria que eu fosse, para que eu possa saber e ser capaz de manifestar aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Então, para eu fazer o que Deus quer que eu faça, eu primeiro preciso ser quem Deus quer que eu seja. Para eu ser quem Deus quer que eu seja, eu só preciso me lembrar de quem eu sou verdadeiramente. E quem eu sou verdadeiramente? Eu sou o meu ser real. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Tá? Então, a primeira coisa, eu preciso me lembrar disso, tá bom? Aí ela continua. Ao manter o foco da minha atenção na ampliação da minha compaixão e no afiar do meu ser gentil, do meu ser real, né, do meu self gentil e real, então, tudo que eu tiver que fazer será decorrente de quem eu tiver escolhido ser. Então lembrem-se, o poder de escolha está nas nossas mãos. Quem eu escolho ser? Eu escolho ser o euzinho convulsivo, o pequeno euzinho convulsivo, mesquinho do ego, ou eu escolho ser o meu ser real? Eu escolho ser quem eu sou verdadeiramente. Eu escolho então manifestar a minha identidade real através das minhas ações no dia a dia. Isso vai aparecer, tá? A minha função mais elevada é ser a pessoa que eu sou capaz de ser para fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, se eu consigo ser quem eu sou verdadeiramente, eu serei capaz de fazer tudo aquilo que o meu ser real é capaz de fazer. E vocês podem ter certeza, é infinitamente maior, melhor, mais adequado do que aquilo que eu possa estar concebendo fazer a partir do meu ego, ok? Né? O ego, ele é um grande ervilha perto do ser, né? Nem que eu queira manifestar todas as potencialidades do meu ser aqui na terceira dimensão, eu não consigo. Porque o funil é muito estreito, né? Passa muito pouco, né? Por isso que quando a gente vai estudar a metafísica do curso, a gente aprende que o amor incondicional ele não é possível na terceira dimensão. Na terceira dimensão só é possível o reflexo do amor incondicional, que é o perdão aqui na terceira dimensão. É aquilo que eu já expliquei para vocês das dimensões, né? Então, na terceira dimensão, a gente tem aqui essa caixinha de óculos, né? Ela tem 3 dimensões. A gente tem um comprimento aqui, ou melhor, a gente tem, comprimento.
A gente tem a largura aqui do lado, a largura, e a gente tem a espessura aqui. Nós temos 3 dimensões. Mas se eu pegar essa caixinha, e eu tô olhando para ela agora e ela tá fazendo uma sombra. Então, eu pego essa caixinha e faço uma sombra. Essa sombra da caixinha, ela tem 2 dimensões. Ela tem largura e ela tem comprimento. Eu não consigo ver a espessura, né? Não consigo. Então é isso, para eu cair na dimensão, eu tenho que perder, eu tenho que ficar exprimido, né? Então, qual é o reflexo do amor incondicional na terceira dimensão? É o perdão. Qual é o reflexo do conhecimento do céu na terceira dimensão? É a percepção verdadeira, né? Porque aqui é o reino da percepção e lá é o reino do conhecimento. Ok? Então essa perda ela é obrigatória, porque eu escolhi, eu optei em algum momento de surto psicótico que eu queria vir brincar aqui nesse holograma. Eu falei, eu vou lá brincar no holograma de terceira dimensão, eu vou lá jogar aquele jogo que a Jaque chama do jogo de tá fora, o jogo do está fora. Está fora, tá fora, né? Tudo que eu preciso para mim, para minha vida, está fora de mim, tá? Qual é o pulo do gato para eu aprender esse jogo? Aprender a jogar esse jogo com maestria. É eu entender que pode estar fora, mas que a força motriz continua dentro. Eu gero a partir de dentro, ok? Então, muito bem. Aí ela faz uma oração. Hoje eu convoco a minha mais elevada missão, ao ficar no espaço do meu mais elevado ser. Ao fazer isso, o universo se organiza para pavimentar o caminho para o meu mais elevado desempenho no mundo. Eu naturalmente atrairei todas as pessoas, todas as ideias e todas as situações para que isso seja assim. Amém. Uau! Então não preciso me preocupar com fazer, não. Você só precisa se preocupar com o ser. E aí você vai ser, e o seu fazer vai ser decorrência do seu ser. E aí você vai saber a hora de agir, o que fazer, como fazer. O seu fazer estará completamente alinhado ao seu ser. Por isso que eu tenho repetido para vocês ao longo dos últimos dias, falado muito disso, que não é para você procurar a sua missão de vida, o seu propósito de vida do lado de fora, é para você procurar do lado de dentro. Quem você é verdadeiramente está dentro de você. Você não vai conseguir encontrar o seu Dharma. O que é o seu Dharma? É a sua missão de vida, é o seu propósito de vida. Você não vai conseguir encontrar o seu Dharma de forma nenhuma olhando para o que os outros estão fazendo e querendo copiar eles, tá? Eu quero copiar o jeito que essa pessoa se veste, o jeito que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz. Eu vou roubar umas ideias aqui. Não vai prestar. Você vai estar operando a partir da sua consciência egóica, que é o princípio da escassez, tá? E aí, se você ainda não viu as lives do princípio da escassez, temos princípio da escassez parte 1, princípio da escassez parte 2 e o princípio da escassez e os relacionamentos especiais. Por favor, veja, tá? E se você ainda não tiver feito o Pix mínimo de R$8 para mim para cada aula, eu agradeço muito. Quando você puder fazer, já agradeço aí de antemão e já te peço essa gentileza para comigo. O valor de cada live é R$8, tá bom? Então, não procure fora, porque você não vai achar e você vai se atrasar. E nós não estamos mais em tempo de atrasos, não estamos. As vibrações planetárias estão muito aceleradas e a gente tem que dar conta de ser quem a gente é, tá? O warts and all, como se diz em inglês, né? Com as verrugas e tudo, né? Então, que nós possamos nos dar ao luxo de sermos quem somos, autênticos, porque isso vai acelerar de uma forma muito poderosa, mas muito poderosa, a nossa caminhada nesses primeiros degraus do nosso processo de ascensão espiritual, que consistem em nos libertarmos das programações do ego, tá? Então não vá procurar copiar o outro.
fazer o que o outro está fazendo. Ah, eu posso me inspirar? Você pode, sempre. Mas se você estiver pegando alguma coisa de alguém, fale que é de alguém, tá? Se você for ler um texto, diga de quem é. Esse que eu vou ler agora é do Manual para os Profissionais de Renascimento. Eu tive um ímpeto poderosíssimo de comprar esse livro. Tive que pagar uma baba, né? Porque não tem mais no Brasil. Paguei muito caro nesse livro, acho que eu paguei R$150 nesse livro, e eu tive um ímpeto de comprar esse livro. E hoje eu tive a certeza de que foi o Espírito Santo que mandou ele para mim e para vocês, né, meus amores? Então eu vou ler aqui um texto para a gente continuar na nossa jornada. Nós estamos no capítulo 6 e ela está falando das etapas de desenvolvimento da criança. E vocês vão entender a minha fala anterior na hora que eu terminar de ler esse texto, tá bom? Não deveríamos nos perguntar as etapas de desenvolvimento da criança. Não deveríamos nos perguntar o que é que uma pessoa tem que ser capaz de fazer a fim de poder se encaixar na ordem social existente hoje em dia. Em vez disso, deveríamos nos perguntar o que vive em cada ser humano, o que é que vive em cada ser humano e que pode ser desenvolvido nele ou nela. Essa frase é do grande mestre da antroposofia, que é um sistema de conhecimento maravilhoso, completamente alinhado com o Curso em Milagres, completamente alinhado com todas as verdades espirituais, né, que é a antroposofia, e eu uso muito os medicamentos da antroposofia, tá? São os medicamentos da Veleda, com W. A Veleda é uma empresa suíça e tem um monte de medicamento maravilhoso. Eu uso tudo da Veleda. Então, por exemplo, se você tiver com dificuldade de dormir, você pode procurar o Stress Doron, Stress, né? D-O-R-O-N, Stress Doron, que é um medicamento maravilhoso. Aqui no Rio de Janeiro, algumas farmácias vendem Veleda. A farmácia homeopática, onde eu mando manipular os meus florais, vende Veleda, então eu compro com eles. E em algumas lojas a gente consegue manipular alguns remédios que, por conta do incômodo com as grandes empresas farmacêuticas, a Anvisa proibiu de serem fabricados no Brasil, tá? Mas isso é papo para uma live. Tá? Então, o que ela escreve aqui, a Fanny Van Laerre, não sei como é que fala o nome dela, Van Laerre, não sei, né? Ou Leonard Orr, né? Que escreveu com ela. O corpo, a alma e o espírito estão presentes no embrião antes do nascimento. Se desenvolvem e se tornam ativos e independentes à medida que a criança passa pelas diferentes etapas do seu desenvolvimento. Em cada uma de tais etapas, ela necessita de um apoio e de uma atenção específicos. Então, a cada etapa de desenvolvimento, eu preciso ser um determinado pai e uma determinada mãe, né? E isso vai mudando enquanto a criança, à medida em que a criança vai crescendo, né? A minha irmã, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que ela falava dos filhos dela quando estavam mais lá na primeira infância. Ela falava assim, ó, mudou de fase no jogo, né? Então, tipo assim, você tá lá jogando videogame e você passou para a fase mais avançada. É basicamente isso, né? E a gente tem aí basicamente essas 5 primeiras fases, tá? O sistema de educação atual não satisfaz as verdadeiras necessidades das crianças, nem está baseado numa compreensão profunda das diferentes etapas de desenvolvimento do ser humano. Cada uma dessas etapas deveria ser vivida e experimentada plenamente e não ser interrompida. Esse domínio, gente, das etapas de desenvolvimento do ser humano, e nós devemos muito, muito, muito ao grande Dr. Freud e aos seus discípulos, né? Nomeadamente a Melanie Klein, o Winnicott e alguns outros que foram estudar a infância, né? Nós devemos muito, muito, muito ao campo de estudo da psicanálise, esse conhecimento, tá? Lembrando a vocês que todo esse trabalho das feridas, da criança ferida, eles vêm lá do modelo Reichiano, de William Reich. E quem era o Reich? O Reich foi um dos discípulos mais diletos do Dr. Freud. Ele não é muito famoso aqui no Brasil, mas para quem estuda o assunto,
O Dr. Reich, que também era médico, eu não me lembro se ele era psiquiatra. Eu sei que ele era médico. Eu não me lembro se ele era psiquiatra, né? Freud era neurologista, Jung era psiquiatra e o Reich, ele era médico seguramente, mas eu não me lembro qual era a especialidade médica dele, né? Então vem lá dele, né? Ele é que postula que ele, na verdade, ele viu como bloqueios da energia, né? A energia está tentando descer e o ego, nos seus mecanismos de defesa, distorce essa descida da energia. E claro que a criança precisa ter, ou melhor, precisa, não, é claro que essas distorções vão acontecer, porque nós estamos no reino do ego, tá? Rudolf Steiner, quer dizer, o cara que falou essa frase, o da antroposofia, considerava o desenvolvimento da criança como um processo orgânico, que se desenrola através de fases distintas e que tem que ser reconhecido e respeitado para o bem-estar da criança e do seu futuro como homem ou mulher. Essas etapas permanecem dentro de nós. As etapas que nós aprendemos e integramos corretamente contribuem para que consigamos ser indivíduos equilibrados. As etapas que não completamos têm a tendência de aflorar nas nossas vidas adultas sob a forma de crises de cura, numa tentativa de nos ajudarem a realizar plenamente o nosso potencial e natureza divina. Então, as suas crises de cura, elas vão sempre estar falando de uma fase lá na sua infância. E se você gostar de astrologia, é muito interessante, porque você vai lá naquele momento em que a sua vida estava muito desafiadora e você vê legalzinho a bagunça que Saturno está fazendo nos seus trânsitos astrológicos, né? Quer dizer, tem algum trânsito muito interessante de Saturno acontecendo aqui. Eu, particularmente, estou começando, agora que Saturno entrou em Peixes, eu estou começando um dos 4 trânsitos principais de Saturno no mapa astral de um indivíduo adulto, que é na Cruz, né? Então, eu tô ele lá, ele tá chegando na minha casa 4, que é a casa da minha infância. Então, ele vai trazer para mim uma grande maturidade, né? Na hora em que ele sair. Não à toa estamos aqui fazendo os vídeos de jornada de cura da criança interior através do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, né? Quando crescemos, desde que somos bebês até a idade adulta, há um programa divino, entre aspas, dentro de nós, o qual, se fosse completamente compreendido e apoiado, nos levaria à realização total e à maestria. Infelizmente, por culpa das interferências que compõem os traumas humanos, tá? E aí a gente vai voltar a esse assunto dos traumas, fiquem tranquilos, tá? A gente falou do trauma da desaprovação parental, tá? Alguém falou aí que alguém escreveu uma outra coisa, que eu não me lembro quem foi. É desaprovação parental, tá? É síndrome da desaprovação parental, tá? Não troquem, por favor. A maioria das pessoas perdeu completamente o contato com o seu propósito de vida e com o seu verdadeiro eu. Aí, como eu perdi o meu contato com o meu eu fico olhando para o lado de fora para ver a quem eu vou copiar, né? Ah, não, o propósito de vida dela é fazer X, então o meu também é fazer X. Não. E outra coisa, se você quiser conhecer o seu propósito de vida, faça o seu mapa astral. É um jeito infalível de você saber se você está indo para o lugar certo, tá? E depois que você tiver, você vai sentir, né? O Divino Espírito Santo, ele vai inclusive te mostrar, tá? Muito legal. Muito bem, meus amores. As partes curadas ou as etapas que completamos apoiam a nossa criança interior divina e o nosso verdadeiro eu. De fato, podemos dizer que elas são uma manifestação dele. Estudar as fases do desenvolvimento humano nos ajuda a entender que partes de nós e dos nossos clientes, né, no meu caso aí, necessitam ser curadas e quais necessitamos completar, que ainda ficamos presos lá. Não tivemos a alimentação necessária, não tivemos as nossas necessidades emocionais
suficientemente bem atendidas. Por que não tivemos? Porque estamos no reino do ego, então ninguém teve. E os nossos pais não podiam nos dar aquilo que eles não tinham, ok? Se cada fase fosse realmente entendida e respeitada, a nossa sociedade seria muito mais harmoniosa e espiritualmente avançada. Infelizmente, por falta de compreensão e apoio, especialmente por parte dos pais e dos mestres, dos professores das escolas, muitas etapas ficam sem ser completadas para a maioria das crianças. O que resulta disso são muitos traumas e deficiências. Aproximar-se da sua criança interior e se converter no seu próprio pai e mãe mudará completamente a sua vida. Olha o que nós estamos fazendo, queridos. Eu recomendo o trabalho com o livro de John Bradshaw, Voltar para Casa, Volta ao Lar, Recuperação e Reivindicação da Criança Interior. Tá? Então foi por isso que eu sabia que ela estava aqui, né? Que é o Volta ao Lar, né? Como resgatar e defender a sua criança interior, que é o nosso texto base aqui, junto com o Curso em Milagres, né? É o pilar do nosso estudo, tá bom? Ai, meus amores, eu fiquei tão feliz quando eu li isso, preparando a aula para vocês. Aí ela indica um outro livro, tá? Que eu vou ver se eu consigo descobrir se tem em português, comprar. E aí, se eu conseguir fazer isso, a gente vai trazer ele para o nosso estudo. Ainda estamos no meio do ano, podemos ainda agregar bastante literaturas, tá? Então, é isso. É a gente ir lá cuidar da nossa criança interior, ter com ela, olhar para ela, conversar com ela, dar o picolé Itália de coco para ela, ou sei lá do que a sua criança gosta, né? No friozinho do Rio de Janeiro, a minha criança gosta mesmo de um bolo de chocolate daquele bem vagabundinho, com Nescau. Infelizmente estamos aí com problemas de intolerâncias alimentares, né? Mas enfim, então é isso, né? E na prática da lição de hoje, confio em meus irmãos que são um comigo, eu me lembrar que tudo é perfeito. Eu me lembrar que se tudo é perfeito, eu posso agradecer por tudo. Até pelo que não foi bom. Porque o que não foi bom me trouxe aqui a essa jornada maravilhosa de abertura do meu coração. De eu me tornar um ser humano melhor, mais amoroso, e de eu verdadeiramente contribuir para que essa humanidade dê esse salto quântico, para a gente passar dessa consciência de terceira dimensão horrenda para uma consciência de quinta dimensão. Não é, meus queridos? Né? E assim, é difícil alguém que abrace essa missão de ajudar os outros e que não tenha sido objeto de sofrimento e de muita dor na própria vida, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar. E uma coisa que é legal, quando a gente se junta em comunidade, e eu não vou deixar de recomendar novamente para vocês que façam psicoterapia e que, se puderem, também experimentem a terapia de grupo, porque os grupos terapêuticos, eles são maravilhosos. Você vai ter avanços assim que você jamais poderia ter sozinho, né? Vocês sabem que hoje à noite eu tô indo para Costa Rica para o meu treinamento do Stargate, né? E no treinamento do Stargate é sensacional, porque a gente chega lá e a gente tem um grupo de gente doida que vai lá se reunir em volta daquela gaiola de arame, né? Como diz o meu pai, né? Meu pai falou, nossa, uma gaiola de arame, né? É ótimo, a gente entra dentro daquela gaiola, sente um monte de coisas, né? Os malucos lá. E é maravilhoso, porque você encontra os seus companheiros de alma do mundo inteiro. Você não se sente separado. São todas as raças, são todas as nacionalidades, tentando todos juntos falar em inglês, né? Ali uma minoria tem como língua nativa o inglês, né? E tá todo mundo lá se esforçando. Tem o japonês falando inglês, tem o turco falando inglês, tem a francesa, a argentina, tem o costarriquenho, tem o porto-riquenho, tem a irlandesa, tem a outra brasileira, tem o canadense, tem o australiano. Encontrei todo esse povo lá, gente. Encontrei todo esse povo lá, né?
São nossos companheiros de alma, e ali a gente tem as nossas sessões. Preparem-se, porque os próximos dias serão bem emocionantes, porque eu vou trazer novamente a energia do Stargate para vocês, do que a gente estiver fazendo lá. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 8 dias da minha vida, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Tá? Então preparem-se, porque vocês vão receber as vibrações, as sintonizações. Eu vou mandar de lá intencionando cada um de vocês, porque eu mando na hora. Eu peço que essa sintonização, que essa limpeza seja dada a cada um dos meus alunos, a cada um dos meus seguidores que disser sim para receber essa energia. Então, se você quiser receber a energia do Stargate, né? Enfim, meus amores, se vocês quiserem receber a energia do Stargate, então digam sim, tá? Repito a vocês, não sei que horas o vídeo de amanhã vai aparecer, não sei, eu vou tentar gravar ele hoje à noite do aeroporto, vou ver se eu arrumo um cantinho para fazer o vídeo, gravar do aeroporto depois que eu já tiver entrado no salão de embarque, né, que eu vou ter 2 horas para esperar meu voo sair. Né? Então são 2 horas que obviamente eu não vou ficar sem fazer nada, né? Porque vocês já sabem que eu sou obsessiva, né? Então vou ver se eu consigo ler um livro ou gravar o vídeo de vocês, mas se não conseguir, amanhã esse vídeo deve chegar para vocês tipo 7, 8 horas da noite, tá? Não achem que eu morri em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então por que eu tô falando do Stargate? Porque é um trabalho em grupo. Né? E nos trabalhos em grupo nós compartilhamos as nossas feridas. Então eu vou falar das minhas e eu vou ouvir as dos outros. E o que é mais legal, o outro é sempre o meu espelho, né? Eu confio em meus irmãos, que são um comigo. Então a minha mente é uma com a de vocês. A mente de vocês é uma com a minha mente. E a minha mente é uma com a mente dos meus instrutores, com a mente dos meus colegas de workshop. Né? Então olha só, se a minha mente é uma com a mente de vocês, então eu estou passando pelo trabalho do Stargate e vocês também, né? Então eu vou apelar a vocês aqui para boa vontade de quem ainda não estiver contribuindo comigo com as lives, tá bom? Façam um pix para mim, tá? Vai me ajudar bastante, tá? Esse treinamento que eu faço, ele é bem caro. Ele é bem caro, eu gasto uma baba, né? E ele chega em resultados práticos para vocês, né? Então eu peço a vocês, me ajudem, façam as contribuições pelas lives. Nós já temos, eu acho que mais de 10 lives no canal, né? Assista as lives, temos lives do livro texto, temos lives de temas específicos, temos as lives da Páscoa, né? Então assista, contribua comigo. Né? Tudo que eu tô fazendo até agora, eu ainda não deixei nada fechado para vocês. Nada, tá tudo aberto, tá tudo acessível a todo mundo que quiser ir lá e se beneficiar, tá bom? E à medida em que vocês me ajudam, eu posso ficar mais tranquila de não ter que botar esse conteúdo numa plataforma fechada, né? E aí fica aberto para mais pessoas, né? E é isso, meus queridos. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje é: amem a criança interior de vocês e procurem, ao pensar, ao visualizar o pai e a mãe de vocês, procurem visualizar as crianças interiores deles. E aí vai ser muito mais fácil vocês praticarem esse mantra do dia de hoje, né? No qual Jesus diz assim, deixa eu abrir aqui, né? Não é para isso que eu quero olhar, não é para a falta que eu quero olhar, não é para o erro que eu quero olhar, não é para o equívoco que eu quero olhar, não é para o pecado que eu quero olhar. Confio em meus irmãos, que são um comigo. Eu quero olhar para o Cristo em cada um dos meus irmãos. A começar pela contemplação do Cristo, do ser crístico no meu pai, do ser crístico na minha mãe. Tá bom, meus amores? Então amanhã a gente vai se ver, vamos ver o que vai acontecer aí com o vídeo. Se eu tiver tempo, de repente, de noite, antes de sair, eu gravo o vídeo, deixo fazendo upload, tá? Mas vamos ver, eu não posso garantir nada. Na pior das hipóteses, amanhã, 8 horas da noite, o vídeo tá chegando pra vocês, tá? Porque lá eu tô 3 horas atrás, tá bom?
Então é isso, meus amores. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, diretamente de Nosara, Costa Rica.